Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas do Flu. Os últimos meses. As últimas semanas, né, na história, mas a gente precisa falar sobre isso, né, porque ficou na cara várias coisas que aconteceram nesse Fla-Flu, né, e que realmente me chamaram muita atenção. Não falei no pós-jogo, mas vou falar aqui agora, até porque eu precisava falar sobre isso. E que, claro, eu só consigo falar agora a partir desse jogo do Fla-Flu. Mas antes disso, YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Primeira coisa que eu quero falar é que no Fla-Flu, ambos estavam com o time misto. Ah, mas não... Vamos ver aqui. Fluminense. Você tem Fábio, titular. Aí você tem Samuel Xavier, titular. Thiago Santos, titular. Manuel, não é. Diogo Barbosa, também não é. Aí você tem lá no meio o trio que é titular realmente, né? Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. E no ataque você tinha Lima, não é titular. Marquinhos, não é titular. E Cão Elias, titular. Logo a gente tem pelo menos uns 4 jogadores que não são titulares para 7 jogadores que são reserva. Do outro lado, só para você ter uma noção, né, o Flamengo, né, isso é importante falar, a gente precisa expor isso aqui primeiro, para depois expor justamente a situação de 2 jogos que eu quero apreciar com vocês. Rossi, titular. Wesley, titular. Léo Pereira é titular. Léo Ortiz é titular. Bruno Henrique é titular. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 titulares no Flamengo. Enquanto você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 contra 7 titulares. E não fica mais ou menos isso, né? Porque não existe 6 e 6. Ou você tem 5 titulares ou você tem 7 titulares. Então fica meio na mesma, ali bem próximo, justamente com a diferença de mais um jogador, tá? Normalmente tem que fazer 11, não tem como fazer 6 mais 6 porque 6 mais 6 é 12, ou seja, você coloca 5 titulares ou você coloca 7 titulares, tá? E quem entrou no Fluminense? Renato Augusto não é titular, Germancano não é titular, Vitor Hugo não é titular, Arias não é titular, Isaac, quer dizer, John Arias é titular, Isaac não é titular. Ou seja, 4 não titulares para 1 titular. Enquanto isso você tem aqui Arrascaeta, titular. Lohan, não é. Alexandro, é titular. Michael, não é titular. Gonzalo Plata, não é titular. Ou seja, você colocou pelo menos 2 titulares e foi colocado 1 titular. Ou seja, ficou invertido a situação. Enquanto no primeiro tempo a gente tinha... Isso é importante falar. Enquanto no primeiro tempo a gente tinha 5 titulares para 7 reservas, de um lado, a gente tinha do outro lado, quer dizer, 5 titulares para 6 reservas, a gente tinha do outro lado 6 reservas para 5 titulares. Se eu estou enganado, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 contra 6 e 6 contra 5. Depois se inverteu. Então, sim. Se a gente pode falar tranquilamente é que quem teve mais tempo com os titulares foi o Fluminense. Mas o Flamengo já teve tempo suficiente de ter mais titulares e perdeu para o Fluminense.
Então é isso que eu quero falar aqui, destacar logo de cara. Agora, antes de falar mais sobre 2 jogos que eu quero falar especificamente, se inscreva no canal, faça o triplo que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Eu fico me perguntando, vocês viram o jogo do Flamengo e Fluminense? Vocês viram, por exemplo, como é que foi a postura do Fluminense? Uma postura que foi muito boa. Você vê a diferença, por exemplo, de 2 jogos que eu quero chamar a atenção. Que é justamente o jogo de ida contra o Juventude, na Copa do Brasil, que a gente perde por 1 gol de diferença. E no jogo de volta contra o Atlético Mineiro, em que a gente não consegue fazer nada. Enquanto a gente acaba perdendo muito por conta de situações espaçosas, o outro a gente acaba perdendo por não bater. A gente está muito longe das jogadas. Então é isso que eu quero chamar a atenção. O Fluminense desse Fla-Flu é o Fluminense que todo mundo quer. O Fluminense compacto, o Fluminense que sai para jogar, o Fluminense que entende justamente como é que está a atual situação. E do outro lado você tem ali o Fluminense desses 2 jogos específicos, em que o Fluminense foi com titular em um deles, o outro não foi totalmente titular, teve misto também. E os 2 jogos realmente mostrando os erros que tinham que ser corrigidos. Que foram corrigidos, mesmo com muitos problemas ainda técnicos. O que eu quero demonstrar para vocês é isso. Que o Fluminense, ele podia muito mais na Copa do Brasil. Ele podia muito mais na Libertadores. Pena que não foi, né? Vencemos, mas e convencemos a mente, né? Que a gente pode virar a situação toda. Novamente, acabou o jogo com 6 titulares de um lado para 5 do outro. Fluminense com menos titulares, Fluminense venceu. Isso que é o óbvio nisso tudo. E claro, né, chamar a atenção do GM, que falou que o Fluminense não ganharia de jeito nenhum. Como falei, a espera de milagre aconteceu. É somente um ponto, né, que eu queria comentar, né, sobre como foi o jogo, extra justamente do pós-jogo. E eu fico feliz de estar realmente desabafando com vocês sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, Vitor de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!